Capítulo 14, Êxodo capítulo 14. Enquanto os irmãos estão abrindo, quero motivar você a vir nas nossas reuniões de oração. Na quarta-feira, nós temos um período especial de oração durante o culto, às 8 horas da noite. Nos domingos também, às 6h15 da tarde, da noite, 18h15, antes do culto. E nos domingos pela manhã, especialmente nesse mês de maio, às 9 horas da manhã, as nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina estão dirigindo uma reunião de oração especial em favor dos filhos. Então, todos os domingos desse mês de maio, às 9 horas da manhã, venha orar pela vida do seu filho, venha junto com os irmãos fazer isso. É muito especial a gente estar orando, buscando a Deus junto com os nossos irmãos, compartilhando com eles as nossas lutas, as nossas necessidades. Êxodo capítulo 14, eu vou ler todo o capítulo, eu peço que você acompanhe em sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se
dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, através desta passagem tão tremenda, tão maravilhosa da palavra de Deus, que Ele venha nos edificar através da mensagem desta noite. Meus amados irmãos, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito foi um ato exclusivo de Deus. Um ato exclusivo de Deus. Quando lemos esta história em cada um dos seus detalhes, nós vemos claramente a ação soberana de Deus na libertação do seu povo. Israel basicamente assistiu de camarote. Basicamente Israel foi um espectador de tudo o que Deus fez. Quase nada teve que fazer Israel, a não ser crer em Deus e depender única e exclusivamente da ação de Deus. Enquanto os egípcios nada podiam fazer quando Deus agia. Agindo eu, diz a palavra do Senhor, quem impedirá? Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós podemos ver como Deus cuida daqueles que são seus, como Deus cuida do seu povo de uma maneira especial, como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso, como Deus é amoroso para com aqueles a quem Ele ama. E eu fico pensando que futuro glorioso que aguarda todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que amam ao Senhor, todos aqueles que depositam no Senhor a sua confiança. Meus queridos, será que nós conseguimos enxergar essa verdade em nossa vida pessoal? Será que nós conseguimos enxergar o cuidado, o amor gracioso, maravilhoso de Deus, cuidando de cada detalhe da nossa vida? O povo de Israel viu coisas extraordinárias diante dos seus olhos. Viram coisas que nenhum ser humano jamais irá ver. Mas mesmo vendo coisas tão extraordinárias,
eles tinham uma imensa dificuldade de crer, uma imensa dificuldade de depender de Deus e do cuidado de Deus. Quando nós examinamos todo o contexto histórico, desde o momento em que Moisés chegou lá no Egito e foi falar pela primeira vez com Faraó, Deus já havia dito que ele iria libertar aquele povo com mão forte. Desde o início ele disse: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou libertar vocês e vou ser glorificado. E vocês vão ver como vai ser isso, vai ser extraordinário. Mas Deus diz que não seria uma coisa simples. Porque Deus não tinha poder? Não, porque Deus tinha um plano muito especial para que o seu povo entendesse como o Deus de Israel é um Deus grandioso, todo-poderoso. Porque eles viriam ainda passar por outras muitas experiências, no deserto, na terra de Canaã, por todos os lugares onde fossem, e eles precisavam ter a certeza de quem era esse Deus, e de o quão poderoso, glorioso era esse Deus. Então Deus nunca escondeu absolutamente nada do seu povo. Deus nunca os enganou dizendo: olha, vai ser tudo assim, vocês vão ver, eu vou fazer assim, 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 pá, vai acontecer. Não. Deus falou: eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai deixar vocês saírem com facilidade, ele vai tentar endurecer o jogo, mas vocês vão ver o que é que eu vou fazer. E quando chegou a última noite daquele povo no Egito, quando Deus estabelece uma aliança, através da Páscoa, da morte do Cordeiro, olha só o que Deus diz para eles. Por favor, abra ali a sua Bíblia no capítulo 13, um pouquinho antes aí. Capítulo 13, o verso 14. Olha o que Deus diz, repetindo novamente aquilo que já havia dito. Ele vai dizer assim: no futuro, 13 e 14, no futuro, quando seus filhos perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos aos nossos primogênitos. Falando daquela noite da Páscoa. Queridos irmãos, a morte dos primogênitos ainda não havia acontecido. Deus estava orientando ainda o que iria acontecer. A Páscoa foi um sinal para eles de algo ainda extraordinário que iria acontecer. Mas pense comigo aqui. Eles viram que tudo que Deus prometeu, Deus fez. Eles viram que quando passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da casa de cada um dos filhos de Israel, nada lhes aconteceu. O anjo passou por lá e nada aconteceu com eles, nenhum mal lhes aconteceu. Mas na casa dos egípcios, todos os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó. E por isso, diante dessa realidade, Faraó se viu humilhado. E ele viu que ele não tinha mais o que fazer contra esse Deus, porque Faraó era considerado uma divindade. E agora a grande divindade do Egito foi humilhada diante da grandiosidade do rei de Israel e do Senhor de Israel. E agora Faraó não vê outra alternativa a não ser mandar o povo de Israel embora. E é assim que eles saem de lá. Saem de lá ainda tomando pertences do povo do Egito, porque todos davam objetos de ouro para eles enquanto eles saíam. Eles não saíram de mãos abanando.
Queridos, foi algo extraordinário. E agora eles estão ali diante do Mar Vermelho. E Deus mais uma vez diz para eles o seguinte: Deus diz, olha, vocês vão, diz a Moisés, Moisés, você siga por determinado lugar, porque Faraó vai pensar que vocês estão perdidos, andando que nem barata tonta por esse deserto. Mas isso é plano meu. E ele vai vir com seu exército atrás de vocês. E aí vai ter uma situação que vai parecer que não vai ter saída para vocês. Mas esse é o meu plano. Quando tudo tiver parecendo que chegou ao fim, que não tem para onde você ir, que você não tem saída, e que Faraó vai pensar, agora eles vão ver o que eu vou fazer com eles. Onde a vingança, ele vai querer tomar a vingança, está cheio de ódio no seu coração, aí é que eu vou ser glorificado de fato. Queridos, é o que acontece nessa história. Eu não vou contá-la novamente, porque eu já li aqui cada versículo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, quando nós observamos esse texto, a primeira coisa importante é que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Nos versículos 1 e 2 nós vemos isso. Nos versículos 3 e 4, Deus vai dizer, eu estou no controle. Eu tenho um plano, eu estou no controle. Nos versículos 5 a 9, ele vai dizer que tudo acontece de acordo com o plano dele. Olha só, Deus tem um plano, ele está no controle e tudo acontece, cada detalhe acontece segundo o seu plano. O Faraó faz tudo o que Deus havia dito que iria acontecer. Será que Deus governa apenas o seu povo? Será que Deus está apenas no controle de nossas vidas? Ou Deus está no controle de todas as coisas? Será que alguma coisa foge aos olhos de Deus nesse mundo? Será que tudo o que está acontecendo em nosso mundo, nesse país, naquele país, Coreia do Norte, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, França, estou falando de países que estão aí borbulhando, né, com tantas coisas. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não tem um plano? Será que as coisas simplesmente estão acontecendo sem que Deus não tenha o controle de nada em suas mãos, meus irmãos? Aí dos versículos 10 a 31, mostra que Deus executa o seu plano para a sua própria glória, no tempo dele, segundo a vontade dele, e para a glória dele e para o bem do seu povo. É isso que esse texto maravilhoso da palavra do Senhor, ele vai nos ensinar. Mas a questão é a seguinte: os israelitas criam nisso? Os versículos 10 a 12 mostram que não. Quando eles veem aquele exército vindo, não importa tudo que eles já ouviram de Deus, tudo que Deus já havia falado, cai tudo no esquecimento quando o negócio fica preto para cima deles. O que é que eles fazem? Eles olham para Moisés, que era o líder, e ele diz, é porque não tinha túmulo no deserto, no Egito, que você trouxe a gente para cá? Eles ficaram aterrorizados, cheios de medo, e falaram que era melhor ficar no Egito vivendo como escravo do que morrer lá no deserto. Queridos irmãos, por que depois de terem visto 10 sinais maravilhosos do poder de Deus, por que depois de verem Deus estabelecendo com eles uma aliança através da Páscoa, falando sobre o futuro glorioso deles, que eles poderiam contar aos seus filhos, aos seus descendentes, porque ainda eles tinham tanta dificuldade para crer nesse Deus glorioso, nesse Deus grandioso, no cuidado e no amor que esse Deus tem para com o seu povo. Eu penso que, em primeiro lugar, eles tiveram grande dificuldade porque eles estavam acostumados a viverem como escravos.
Eles estavam acostumados a viverem como escravos. Eles sabiam pensar como escravos, eles sabiam agir como escravos, e até mesmo sabiam orar como escravos. Porque diz o verso 10, que quando eles vêm, eles clamam ao Senhor, mas clamam desesperados. Nós vamos morrer, eles já dão até eles já falam até o que vai acontecer. Ora como escravo. Eu vou orar, mas eu sei que não vai dar nada certo. Nós vamos morrer aqui mesmo. Então pensa como escravo, age como escravo, ora como escravo. Queridos irmãos, o plano de Deus para o seu povo não era que eles vivessem como escravos. O plano de Deus para o seu povo é que eles vivessem como filhos amados de Deus, como gente livre, mas não filhos de qualquer Deus, de um Deus todo-poderoso, o único e verdadeiro Deus, que não existe outro além dele. Amados irmãos, um escravo não sabe o que é amor. Um escravo, ele não sabe o que é cuidado. Porque a única relação que um escravo tem com seus senhores é a relação de escravidão. Ele simplesmente tem que obedecer e fazer a vontade do seu senhor, e não importa, não há diálogo, não há relacionamento de amor, não há intimidade. É por isso que Moisés vai dizer no verso 13 para eles: não tenham medo. Por quê? Porque Moisés era um homem que já tinha, nesse período, intimidade com Deus. Ele sabia conversar com Deus. Ele entendia como era se relacionar com esse Deus em amor. É por isso que Moisés, ele é um homem que fala coisas para Deus, que às vezes, quando a mentalidade de escravo, se a gente tem uma mentalidade de escravo, a gente fala: não, acho que eu vou falar isso com Deus. Moisés não. Moisés fala determinadas coisas para Deus, que às vezes a gente fala: mas será que isso é certo falar? Risca-me do teu livro. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos subir daqui. Moisés fala determinadas coisas com Deus, não como se alguém que estivesse exigindo de Deus, mas alguém que conhece o coração amoroso, cuidadoso desse Deus. Alguém que tem proximidade com Deus. Meus queridos irmãos, era isso que Deus queria para aquele povo. Porque a falta de intimidade com Deus faz com que a gente não creia no amor e no cuidado de Deus para com a nossa vida. E por não crermos, temos medo. Deixamos que o medo e a ansiedade tome conta do nosso coração. Temos medo da vida, temos medo das pessoas, temos medo do futuro, como se a vida, as pessoas, tudo conspirasse contra nós. Temos medo, agimos por medo, com insegurança. E é diante desta realidade que eles foram impulsionados e que nós somos impulsionados não a vivermos como uma vida de escravos, irmãos, como escravos. Uma vida baseada no medo, uma vida baseada na culpa, uma vida baseada na submissão ao que o mundo manda a gente fazer. Como se a gente não tivesse outra alternativa. Então eu vou fazer o negócio dessa maneira errada, porque é assim que o mundo manda fazer. Porque se eu não fizer dessa maneira, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir chegar lá. Então eu tenho que agir da maneira que o mundo age, porque o mundo ele quer escravizar as pessoas naquilo que é errado, naquilo que é pecado, naquilo que desagrada a Deus. Então, eu tenho que enganar porque todo mundo engana, e é assim que funcionam as coisas. Você não pode ser muito honesto, porque se você for muito honesto, é a maneira do mundo pensar. O mundo quer nos levar a pensar, o Egito
quer nos levar a pensar que as coisas têm que ser assim. Mas, meus irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos de um outro reino. Nós somos cidadãos de um outro reino, e quando agimos conforme a vontade de Deus, nós podemos esperar o extraordinário acontecer na nossa vida. Nós podemos esperar Deus abrir portas onde não tinha. Nós podemos esperar grandes coisas quando o mundo não pode esperar. Só os filhos de Deus podem esperar coisas extraordinárias de Deus. Então haja segundo o Filho de Deus. Porque quando você age segundo o Filho de Deus, você age na liberdade dos filhos de Deus. E você glorifica a Deus. E as pessoas não entendem. Como? Como que você consegue, fazendo as coisas certas, andando de maneira correta, fazendo assim, você consegue ter sucesso na sua vida? É porque eu tenho um Deus glorioso, um Deus todo-poderoso. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é aquele que governa todo o universo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos. Meus amados irmãos, se nós não crermos nesse Deus, se nós não agirmos como filhos desse Deus, nós seremos levados a desistirmos do plano que Deus tem para nós, para envergonhar o mundo. Como ele envergonhou o Faraó, como ele envergonhou os egípcios naquele dia. Esse era o grande desafio para o povo de Israel e continua sendo o grande desafio para nós hoje. Aprendermos a confiar no amor e no cuidado de Deus. Quando o mundo vem sobre nós, querendo nos devorar, querendo roubar a nossa paz, quando vem querendo nos pressionar, como se nós não tivéssemos outra saída, você tem que fazer assim. Não, meu Deus tem uma outra porta. Meu Deus tem a saída certa. E eu estou aqui para glorificá-lo. É por isso que nós precisamos ter comunhão com Deus. Porque é só na comunhão com Deus que nós podemos crer no amor e o cuidado que Ele tem para com a nossa vida. Esse Deus maravilhoso. Eu lia essa semana a história de George Miller, que é considerado historicamente um dos homens que mais recebeu respostas de oração durante toda a sua vida. Esse homem, ele fundou orfanatos na Escócia, quando houve a guerra e as crianças perderam seus pais, e as crianças viviam abandonadas nas ruas. Ele, como pastor, viu toda aquela situação, condoeu-se daquela situação, e ele então orou a Deus, começou a buscar a Deus, entendendo que ele não poderia ficar alheio àquela situação daquelas crianças. Meus amados irmãos, esse homem fundou dezenas de orfanatos por toda a Inglaterra e a Escócia. Mais de 2.000 crianças eram sustentadas através do seu ministério. E eu vou falar aos irmãos, toda a verba que vinha para o sustento daqueles orfanatos vinha através do poder da oração. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Nunca pediu dinheiro. Leia a história, você pode entrar no Google, você vai ver lá. Inclusive há um filme sobre ele que você encontra no YouTube. Está lá. Há livros que contam a história dele. Um homem que se dedicou à oração. E Deus fez coisas extraordinárias que as pessoas diziam, mas como que pode? Como que pode? Porque ele creu num Deus glorioso, o Deus todo-poderoso, o Deus que libertou Israel com todo o poder e glória do Egito, o nosso Deus, meus amados irmãos. Nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz em 1 João 4, 16 e 18, Deus é amor. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Mas alguém poderia dizer, mas pastor, o inimigo ele é real. O inimigo ele é real. Os egípcios eram poderosos. Era a nação mais poderosa da terra naqueles dias. E eu digo a você, tudo isso é verdade. Nós temos inimigos poderosos que lutam contra a nossa vida para que nós venhamos a desistir, a nos amedrontar, a nos desanimar. Mas é importante que você creia na palavra de Deus, e muito mais do que na palavra, que você creia no Deus a quem você crê e serve. Olha o que diz os versículos 19 e 20, eu vou ler novamente, por favor. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás deles. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. O inimigo estava no encalço, estava perto, muito perto, mas não pôde tocá-los. A Bíblia Sagrada é clara quando diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor, nós não ignoramos essa verdade. Mas a Bíblia Sagrada também diz em 1 João 5,18 que aquele que nasceu de Deus nos protege e o maligno não nos toca. Anda com Deus, creia em Deus, confie no cuidado e no amor que Ele tem por você. Porque esse Deus faz o extraordinário, esse Deus é o Deus do impossível. E tudo que Ele faz por amor ao seu povo. Meus amados irmãos, Deus dividiu as águas do mar. O povo de Israel atravessou pelo meio do mar. O inimigo continuava vindo, mas Deus não permitiu que o inimigo conseguisse alcançar o seu povo. E quando o último israelita havia atravessado e chegou do outro lado da praia, Deus fez com que as águas voltassem e tragassem aqueles inimigos, destruindo todo o exército egípcio. Meus queridos irmãos, eu pergunto, qual foi o trabalho de Israel em todo esse processo? Qual foi o trabalho de Israel? O que é que eles tiveram que fazer? Meus amados, a única coisa que eles tiveram que fazer, Deus até parece que está meio bravo com Moisés, né? Por que você clama a mim? Eu não falei que vocês têm que marchar? A única coisa que eles tiveram que fazer é continuar adiante, servindo a Deus, seguindo a orientação do Senhor, obedecendo a direção de Deus. Todo o trabalho foi de Deus. Todo o trabalho foi de Deus. Foi Deus quem abriu o mar. Foi Deus quem fez separação entre o seu povo e os egípcios. Foi Deus que não permitiu a aproximação do inimigo. Foi Deus que fez com que as águas retornassem, destruindo o inimigo. Foi tudo Deus. Tudo Deus. O que Ele requer de nós? Que nós creiamos e que nós vivamos segundo a orientação da sua palavra. E aí nos versículos 30 e 31, vou ler novamente. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor, e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Eu quero concluir a mensagem desta noite, lendo e fazendo um breve comentário sobre o texto de Romanos, capítulo 8. Eu peço que você abra sua Bíblia lá. Porque às vezes a gente diz, mas pastor, isso aí é lá para o povo de Israel. Isso aí é lá para aquele povo, lá daquela época. Não é? Romanos 8, 31 a 39. Podia ler antes, mas eu vou começar a ler daqui. Ele disse, que diremos, pois, diante dessas coisas? Romanos 8, 31. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, o cordeiro. Lembra do cordeiro que foi morto no dia anterior, no dia da Páscoa? O sangue que foi passado nos umbrais das portas da casa dos israelitas. Jesus é o cordeiro. Essa noite nós celebraremos a ceia, relembrando do sangue da nova aliança que foi derramado em nosso favor. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Olha o que ele está dizendo, todos nós enfrentamos lutas nesse mundo, todos os dias por causa da nossa fé. Todos os dias. Mas ele diz no verso 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, o mesmo Deus que libertou Israel com mão poderosa da escravidão do Egito, que os levou em paz e seguros para o outro lado, é o mesmo Deus que cuida de nós durante toda a nossa peregrinação nesta vida, nesta terra. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão glorioso, que Ele disse: eu vou preparar lugar para que onde eu estou, vocês estejam também comigo. Nesta vida e na vida por vir, ninguém pode impedir que o plano de Deus se concretize em nossas vidas. Ninguém pode impedir aquilo que Deus determinou realizar na minha e na sua vida. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que cuida, porque Ele tem uma aliança conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Deus já fez o extraordinário, o impossível, na pessoa de Cristo. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário por nós, nós estaríamos ainda vivendo debaixo do poder do pecado, ainda seríamos escravos do diabo, do pecado, do mundo e da carne. E o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, quando ele trata sobre a ressurreição dos mortos, ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós seríamos falsas testemunhas e ainda estaríamos vivendo debaixo do pecado. Mas ele vai dizer, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a primícia dos que dormem. Queridos irmãos, Cristo já fez o extraordinário. Ele nos libertou de todo o poder do mal, de todo o poder do pecado, de toda a escravidão do mal. E nos adotou na família de Deus. Ele nos fez nascer de novo pelo seu poder, nós que estávamos mortos espiritualmente. E aí a palavra de Deus está dizendo, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, será que Ele vai se esquecer do menor? Se Ele já deu o maior e o melhor, Ele não vai cuidar de nós no restante da nossa vida? Nós precisamos crer, não só no poder desse Deus, nós precisamos crer no amor que esse Deus tem por nós, no cuidado de Deus para com a nossa vida. Nós não podemos aceitar viver abaixo daquilo que Deus planejou para a nossa vida.
como seus filhos. Nós não somos escravos do mundo, nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos do diabo. Assim nós não podemos pensar, nós não podemos agir e viver como as pessoas que não creem em Cristo, que ainda estão escravizadas, que nós somos filhos amados de Deus. Filhos amados. A Bíblia Sagrada diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. E nós não estamos mais sozinhos em nossas lutas. Mas preste atenção, por favor. Você precisa crer no amor de Deus por você. Você precisa crer no cuidado de Deus. Você precisa crer que Deus tem um plano. Você precisa crer que Deus está no controle de todas as coisas. E você precisa crer que Deus está conduzindo todas as coisas de acordo com o seu plano, para a sua própria glória e para a nossa edificação. Você quer experimentar o impossível, o extraordinário na sua vida, meu irmão? O grande desafio é você crer na palavra de Deus, na direção que Deus dá para você na sua palavra, e crer que a palavra de Deus é a verdade. E que aquele que coloca a sua vida debaixo da direção da palavra de Deus, esse tem a bênção de Deus, e com a bênção de Deus, você jamais será derrotado na sua vida. E até as aparentes derrotas na sua vida, até as aparentes perdas que você venha a ter na sua vida, são só aparentes. São só aparentes. Porque Deus, Ele tem o extraordinário e o impossível para a vida de todo aquele que nele crê. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, por favor. Pense agora, há alguma situação que pareça ser impossível, diante de tudo aquilo que nós falamos aqui, diante da vida que você está vivendo, diante das situações que se colocam, que você está acostumado a viver, e que talvez até você saiba que isso não está de acordo com a vontade de Deus, que você acha impossível fazer de outra maneira. Você tem medo no seu coração de fazer, de agir com fé, confiando na palavra de Deus? Que Deus pode, você fazendo aquilo que Ele quer, segundo a palavra, o cuidado e a direção dEle. Será que você crê que Deus pode fazer de fato o impossível, o extraordinário acontecer na sua vida, sem que você haja, pense e viva como pessoas que não confiam em Deus? Eu quero convidar você agora a entregar isso nas mãos de Deus. E se você tem medo, diga a Deus: Senhor, eu tenho medo, mas eu quero crer. Eu quero viver como teu filho. Eu sinto muita pressão. Eu não sei como vai ser se eu fizer diferente. Mas, meu irmão, eu quero conduzir você a pensar como um filho de Deus. E para você caminhar confiando em Deus e em sua palavra, que Deus vai cuidar, que Deus está no controle, que Deus não permitirá que nada lhe aconteça sem que esteja dentro do plano dele, e para a glória e a honra dele e para o seu próprio bem. Você é capaz de agora entregar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu te entrego. Eu não tenho controle, mas o Senhor tem. Eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. Eu vou seguir nesse caminho porque eu sei que esse caminho que o Senhor quer. Eu não vou fazer o que está na minha cabeça segundo a minha vontade, segundo o que o mundo determina. Eu vou agir conforme o teu querer. E eu vou crer que o Senhor fará o impossível. Eu vou crer que o extraordinário virá das tuas mãos. Eu vou crer que o Senhor me dará vitória por intermédio de Jesus Cristo. Será que você é capaz de crer nisso, meu irmão?
Ore silenciosamente ao Senhor. Enquanto você está orando, eu chamarei os presbíteros para que estejam aqui à frente comigo nesse instante. Continue em oração. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame da sua vida. Eu tenho andado com Deus, crido no seu cuidado, no seu amor. Bendito Deus e Pai, o Senhor nos ensina na Tua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pai querido, nós queremos fazer isso agora. Queremos entregar tudo que diz respeito à nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, o nosso trabalho, os nossos afazeres, o nosso lazer, o nosso presente, o nosso futuro. Queremos entregar tudo nas mãos do Senhor. Sabemos, ó Deus querido, que enfrentaremos lutas nesse mundo, porque o Senhor também disse na Tua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, nós queremos tomar posse desta palavra bendita do Senhor. Queremos orar em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, nesse instante em que vamos participar da ceia do Senhor, relembrando de tudo que Cristo fez por nós naquela cruz, entregando o seu corpo em sacrifício, derramando o seu sangue para estabelecer uma nova aliança, para trazer para nós uma nova vida, para que pudéssemos receber o perdão, o amor do Senhor e sermos adotados como teus filhos. Queremos, ó Pai, viver debaixo desta bendita aliança do Senhor, sendo abençoados por esta aliança. E assim, ó Pai querido, que o teu nome seja glorificado e honrado em tudo que acontecer em nossa vida. Nós te adoramos, Pai, te adoramos, Filho, te adoramos, Espírito Santo. Cumpre assim a tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.